Tá, vamos lá. Ó. Câncer que mais apareceu, né? Vício. Vai lendo aí, nesse também. Ó, Alergia. problemas pulmonares, feridas, alergia, bronquite, problemas no fígado, problemas respiratórios, dentes amarelos, complicação respiratória, né? Doenças respiratórias de novo, amarelamento dos dentes. Boa. É isso, gente. Bom, Atualiza lá, que às vezes tem mais câncer ali em primeiro lugar. asma, olha ali. Asma. Degeneração, piora da asma, metástase, perfeito. Show. Caramba, muito bom, gente. Tem isso tudo, mas tem mais coisas. É. Tem, então eu vou mostrar pra vocês. Eu vi um caso uma vez de um cara de cigarro eletrônico que meio que destruiu o tronquilo dele. Eu não fui ver a fundo, mas tava dizendo que por conta do excesso de fumo ele meio que destruiu os bronquíolos e acabou causando tipo inúmeras outras deficiências nele. Sim, sim. Agora sou eu? Acho que é pra passar. Ah, não. Bom, pessoal, a gente falou muito então do que o cigarro eletrônico é feito, o que compõe ele. Agora vamos explicar mais ou menos o que acontece no nosso corpo quando há um uso progressivo, né, e um uso que seja danoso ao nosso organismo. Em 2019, quando começaram a surgir os primeiros casos aí de doenças associadas ao cigarro eletrônico, surgiu essa sigla aqui, ó, EVAI, que em inglês significa isso aqui. E-Cigarette or Vaping Associated Lung Injury. Em português, né, pneumopatia associada ao uso de cigarro eletrônico ou vape. Então essa foi assim foi nomeado, né, a síndrome, né, que ocorre quando é uma lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico mesmo. Qual é o mecanismo? Qual que é a patogenia dessa síndrome? Se a gente fizer um raio-x do nosso pulmão e for analisar tanto na macro, né, quanto na micro, o que acontece? O primeiro fator é a exposição contínua, a exposição crônica aí à fumaça, né? E é importante dizer que não são só os compostos químicos que vão causar o dano, também tem a questão da temperatura, certo? A temperatura da fumaça pode... O vapor e a temperatura. Isso, exatamente. Certo? Então a exposição contínua pode gerar algumas consequências, sendo, por exemplo, a disfunção da barreira, que no nosso trato respiratório nós temos células aí especializadas do epitélio, né, que produzem muco, né, e células com funções ciliares, né, então elas têm cílios que fazem essa movimentação do muco para ter realmente essa barreira aí, a nível celular que impede a chegada de resíduos nos nossos alvéolos, certo? A exposição contínua vai gerar essa disfunção de barreira e permitindo que haja a chegada, né, desses componentes nos nossos alvéolos e gerando inflamação, né, que a gente já comentou sobre os componentes que têm efeitos irritativos e inflamatórios. A inflamação contínua, juntamente com a disfunção de barreira, ela também pode gerar a lesão celular, certo? Tanto os componentes químicos que estão no cigarro eletrônico, quanto a própria inflamação, ela pode contribuir para a geração da lesão celular, né, dos nossos alvéolos, dos nossos brônquios e tudo mais, certo? No final de tudo, o que vai acontecer? Vai haver uma lesão pulmonar que é mais séria e possui sintomatologia que o Ulisses vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas toda essas funções aqui, todos esses fatores aqui, eles vão levar no final a lesão pulmonar característica da EVALI, certo? Vocês tinham ouvido falar já desse termo, EVALI? Nunca. Não, né? É um termo recente, né? Ele surgiu... Então vamos falar em caso clínico agora, que eu acho que fica mais visível, né? Então a gente trouxe esse caso aqui, o caso completo está aqui o link, tá? Se vocês quiserem ver. Então, paciente, 34 anos, previamente saudável, né? A única coisa na anamnese dele que tinha de diferente era um histórico de vaporização de cigarro eletrônico. E aí ele deu entrada com dispneia, dor retroesternal em aperto e tontura. Cara, chega um paciente desse no pronto-socorro, a primeira hipótese é infarto agudo do miocárdio, né? Dor retroesternal, dispneia e tonto, não é infarto? A primeira coisa é infarto. Só que vocês veem na semiologia da fisioterapia, a gente tem na semiologia médica, que o paciente não é só aquilo, né? Você tem que investigar um pouco a mais. Bom, mas de qualquer forma, realizou-se o ECG, obrigatório nesse sintoma, nos 10 primeiros minutos fazer o ECG.
E aí veio o ECG aqui. Eu não sei se vocês estão acostumados com o ECG, a gente também não é especialista nisso, tá? Mas aqui, ó, a gente tem a linha de base do ECG, né? A onda P. O complexo QRS desse caso aqui, ele está muito alargado. Está comprido, na verdade, né? Isso aqui pode ser por causa de um bloqueio, enfim, alguma coisa estranha tem aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Tem que apagar a luz? Apaga outra, eu acho que fica melhor. Aí. Esse ponto J aqui, ele tinha que estar na linha de base. Ele tinha que estar nessa linha aqui, ó. Se ele está aumentado entre S e a curva T. Então eu tenho uma supra de ST. Você já ouviu falar de supra de ST? É característico de infarto isso aí. Então infarto com supra de ST. É um tipo de infarto. Pô, mas ele está infartando? Não, calma. Infarto é o principal diagnóstico diferencial disso aqui. Só que aí o que eu falei, a clínica do paciente fala muito. A gente botar a mão no paciente, examinar, faz a diferença. Se a pessoa desse bobeira aqui, ela ia começar a tratar infarto. Só que aí passa pra mim, Luiz, por favor. Pode deixar a luz que tem coisa. Tá bom. Na ausculta respiratória, murmúrio vesicular abolido à direita. E timpanismo na percussão. O que é isso? É pneumotórax. Aí, cara, vai pro exame de imagem. Gente, o pulmão dele é isso aqui, ó só. Ó. Isso aqui é pneumotórax. O que é o pneumotórax? É o ar na onde não deveria, né? É o ar na pleura. Atravessa a pleura de alguma forma. Alguma coisa levou esse ar. O pulmão de lá tá pérvio, né? Vocês estão vendo que vem até aqui, né, as artérias, os órgãos estão chegando. Aqui, ó, tá preto. E aí o que acontece? O artigo traz que aquela supra de ST, aquele QRS muito aumentado, tem outros diagnósticos diferenciais. Um deles é a miocardite. Então alguma coisa inflamou o músculo cardíaco. Muito provavelmente foi o cigarro eletrônico, não é? E outra coisa também é que esse tipo de pneumotórax, qualquer pneumotórax, pode fazer uma coisa que chama pneumotórax hipertensivo, que é apertar o mediastino, aperta o coração e a pessoa pode morrer por causa disso, né? Tem que tirar aquele gás lá o mais rápido possível. Beleza aqui, gente? Nós trouxemos esse estudo aqui do New England Journal, é assim, é respeitado, por isso que a gente quis trazer, é o maior que eu já vi estudo associando hospitalização e morte por EVALI, né? Então é um estudo maior, e o que esse estudo fez? Acho que pode acender aí agora, porque eu não sei se tem mais raio-x. Mas esse estudo, ele pegou 2.618 casos de EVALI, que foi apresentado ao Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, os casos americanos que pegaram, todos eram mandados para o CDC, e aí eles fizeram um levantamento e chegaram, salvo engano, é de 2020 esse estudo. Não, é 2020. Então, tinha 2.618 casos. Desses 2.618 casos, 60 pessoas morreram. Isso aí dá uma letalidade de 2,29%, né? E aí eu pergunto para vocês, surge uma dúvida. 2,29% de letalidade, vocês acham que é muito ou pouco? É pouco? É pouco se você for ver que tem 60, mas na hora que você for ver. Tipo assim, você bate o olho e vê 2,29%, eu falaria que é pouco também. Né? 2,29% morreu? Vocês acham que o Covid matou muita gente? Sim. Ah, sim, então. Olha qual que é a letalidade do Covid. 1,8%. 1,8% de letalidade. Por que o Covid matou muita gente? Não é porque a letalidade é baixa. Numericamente, não é uma doença que mais mata no mundo, de fato. A raiva mata quase 90%, mais de 90%. Mas a questão é que compromete muita gente. Então, logo, você tem muita gente doente, você tem muita morte. Como é válido, só que fique claro uma coisa. Este dado aqui, eu peguei essa semana, não deve ter mudado essa letalidade, isso é um dado oficial. Esse dado de letalidade é de acordo com este estudo, que a gente não tem estudo maior para saber.
Provavelmente vão sair estudos aí multicêntricos, randomizados, pegar vários países. Eu imagino que a letalidade deva continuar nessa faixa, porque é um estudo grande, isso aí, muito bem feito. Né? Então isso aí eu trouxe só para a gente ter noção da dimensão. Quer dizer que está morrendo muita gente por EVALI? Graças a Deus ainda não. Por quê? Porque não é tão popular e não acomete tanta gente igual a Covid acometeu. Não é? E aí, gente, esse estudo continua, né? Eu trouxe só as principais informações, ele traz em mediana, não trouxe média, mas tudo bem. A mediana de casos fatais, daqueles 2.600 casos lá, a mediana foi de 51 anos, ou seja, 51 anos estava ali mais ou menos no meio da idade. Pasme, variação de 15 a 75, ou seja, teve gente de 15 anos morrendo de EVALI, teve gente de 75 morrendo de EVALI. Qual que é a preocupação disso aí? Tem, pra mim, é quase criança, 15 anos, é um adolescente usando cigarro eletrônico. 2, tem criança, adolescente usando cigarro eletrônico e ficando doente por isso. 3, tem criança usando cigarro eletrônico, ficando doente e morrendo. Né? Quando a gente vai analisar os dados, os casos não fatais daqueles 2.600, olha para onde foi a mediana? Para 24 anos. Por que a mediana aqui é alta? Muito provavelmente que as pessoas que morreram têm outras comorbidades. Tem DPLC, tem diabetes, enfim, pressão alta. Mas olha a mediana da idade de quem fica doente, cara. E aqui, 13 anos. De 13 a 85. Né? Então, assim, eu imagino que se o estudo fosse feito hoje, 4 anos depois, talvez até abaixaria mais a idade. Eu tenho praticamente certeza. A gente vê lá onde a gente mora, criança fumando, né? Basicamente, né? A minha irmã, ela tava no 8º, 9º ano, há um tempo atrás, ela falava que já tinha amigo dela que fumava. Pois é. E agora, uma outra coisa. Desse estudo, 79% dos casos de EVALI, 79% utilizava THC. Tetrahidrocannabinol. Falei certo? Muito difícil falar essa palavra. Que o THC é extraído da onde? Da cannabis sativa, o óleo que é extraído da maconha. E aí muita gente usa só o óleo para vaporizar ou associa o óleo com os outros líquidos, com nicotina e tal. Quando eu comecei a estudar cigarro eletrônico, eu via esses estudos e a maioria são norte-americanos. Eu não sabia que no Brasil era comum já. Agora já é. Meus colegas, eu não tenho dados. Mas amigos já falaram, Ulisses, já chegou e já está popularizando o THC no vape, né? Ainda não tenho dados sobre isso, mas... Né? Então, gente, 79% dos casos de EVALI usa THC. Será que tem influência? Vamos ver por que tem essa influência. O THC, igual eu falei, é extraído lá da cannabis sativa, né? Ele é um óleo, né? Ele é lipofílico. Primeiro erro aqui, associado com acetato de vitamina E. Mas então tem vitamina E. Então vai ser uma maravilha, né? Vitaminar o pulmão e tal. Vitamina E muita gente usa na pele, né? Pois é, no pulmão faz um estrago, né? Ele é usado com a vitamina E geralmente porque é um agente espessante. O THC, quando é vaporizado, só o óleo de THC, ele vaporiza pouco. Quando ele é associado com a vitamina E, com acetato, e a volatilidade dele é melhor e ele vaporiza melhor. Né? Problemas. Quando aquece a vitamina E, vira seteno. Seteno irrita o pulmão. Tá? Outra coisa. Tanto a vitamina E quanto o THC são lipofílicas. Lembra lá da aula de biologia celular, lá que a gente não esquece que tem a membrana plasmática, que é formada de fosfolipídios? Lembra daquela coisa, né? Tem uma cabeça polar, um corpo apolar, tal. Então, qual que é o problema? Essas pernas apolares, elas vão se associar à substância lipofílica, né? De cadeia carbônica alta. E aí o que você faz? Pneumócito do tipo 2, que produz surfactante, e outras células pulmonares, elas rompem a membrana. Você está colocando substância dentro da membrana. A membrana não pode ser permeável. Você rompe a membrana. Se você rompe a membrana de P2, de pneumócito tipo 2, você produz menos surfactante. Imagino que vocês já devam ter estudado aí a ação do surfactante e tal, que
que ajuda, né, na hematose, ajuda na não deixar colabar o véolo, enfim. Então, piora a parte de hematose, né, a troca de gás carbônico por O2, enfim. E aí, só uma coisa para confirmar, isso é um detalhe, este estudo aqui, nós estamos fazendo, nós pegamos 156 relatos de caso e desses 156, 72% era associado a THC. No estudo deles foi 79%, então os números bateram. Então realmente mais de 70% aí de quem tem EVALI usa THC. Ah, Ulisses, beleza, então eu vou usar o vape sem associar com THC. Cara, boa sorte, mas tem uma porcentagem aqui que fica doente do mesmo jeito. Né? Então não quer dizer que só quem usa o THC que vai ficar doente. Não. O THC aumenta o risco de lesão, mas não é exclusivo. Agora, aí a gente vem na clínica do paciente. Né? Este estudo trouxe esses principais sintomas. Nos outros estudos que a gente vê, a gente acrescenta tosse aqui também. Mas vamos lá, eu vou começar pela hipóxia. A gente acabou de ver que há lesão celular de pneumócito, a lesão alveolar, a lesão de bronquio, lesão celular mesmo. Além disso, óleo dentro do pulmão. O que o organismo entende? Era para ter óleo dentro do pulmão vaporizado? Não. Então, primeiro, eu consigo fagocitar? Mais ou menos. Aí eu chamo o eosinófilo. O eosinófilo vai fazer o quê? Vai liberar aquelas enzimas para tentar destruir aquilo. Ele destrói, mas ele destrói o pulmão junto, né? Por isso que quem tem EVALI vai ter um lavado broncoalveolar cheio de eosinófilo, né? Então, vai ter uma leucocitose importante às custas de eosinófilo. Então eu tenho destruição. Se eu tenho destruição, eu diminuo a absorção de oxigênio. Né? E aí isso aí faz o quê? Toxinose. Meu corpo vai tentar controlar isso como? Fazendo taquicardia e taquipneia. Eu vou ter que aumentar a respiração para aumentar a entrada de oxigênio e a saída de CO2. Taquicardia vai aumentar a hemoglobina dentro do pulmão. Tá aqui a clínica. E leucocitose, agora a nível sérico, eles viram um predomínio neutrofílico. Não sei se vocês lembram, mas o neutrófilo geralmente aparece em lesão aguda, né? Tem linfócito também, né? Quem usa mais tempo, mas o neutrofílico é mais importante. Caso 2. Paciente, 20 anos. Esse caso aqui eu tirei desse site, é muito interessante, que lá tem os exames de imagem, tudo legal, enfim. Paciente, 20 anos, dispneia, tosse, é muito característico também uma tosse seca, e hipóxia. Bom, tem diagnóstico diferencial? Tem diagnóstico diferencial. O histórico é de vaporização. Então, primeiro, você pode pensar o quê? Numa asma, aí você vai fazer o quê? Um broncodilatador. Não vai resolver. Né? Você pode pensar em outras doenças e tentar fazer isso. O EVALI, depois eu vou falar disso, mas eu já vou falar agora também. O EVALI, a única coisa que ajuda é corticosteroide. É prednisona, metilprednisolona, EV, tá? E altas doses e por tempo. Né? Ele agudo é difícil, né? O que você pode fazer é dar sintomático e, por exemplo, caso de pneumotórax espontâneo, drenar tórax, enfim. Mas enfim, chega um paciente com esse histórico de vaporização. A gente pode pensar em pneumotórax. Aí, a luz lá pra mim, por favor. Aí vai lá e tirou um raio-x aqui, beleza. Bom, eu não sou especialista em raio-x, mas olhando assim, quase que passa batido como um tórax normal. Quase que passa, né?